E aí, hoje a gente vai embarcar numa jornada química bem fascinante. Vamos seguir de perto o aminoácido mais simples que existe, a glicina, enquanto ela passa por um experimento de titulação. Esse é um processo super importante para a gente entender como essas moléculas, que são a base de tudo, se comportam. Então, bora mergulhar nisso. Olha só, esse aqui vai ser o nosso mapa, o roteiro da nossa análise. A gente começa entendendo a jornada da glicina, passa pelos seus diferentes estados, entende os momentos-chave de equilíbrio e, no final, a gente amarra tudo num resumão dessa transformação toda. Então vamos lá. A titulação vai ser o nosso laboratório para ver em tempo real como a glicina, que é um tijolinho fundamental da vida, se adapta. Conforme a gente muda a acidez do ambiente onde ela está, a gente vai ver a estrutura e a carga elétrica dela se transformando, como se fosse uma verdadeira dança química. Tá, mas o que é essa tal de titulação afinal? Pensa assim, é um processo bem controlado onde a gente vai adicionando, pingo a pingo, uma base, no nosso caso o hidróxido de sódio, o NaOH, numa solução que tem a nossa estrela, a glicina, e enquanto isso a gente fica de olho no que acontece com o pH. Toda jornada precisa de um ponto de partida, certo? E a nossa começa num lugar bem hostil para a glicina, um ambiente extremamente ácido. Vamos ver como ela reage a isso. Imagina só uma solução com pH 1. Isso quer dizer que ela está lotada, mas lotada mesmo, de íons de hidrogênio, os H+. Esse ambiente superácido força a glicina a tomar uma atitude, mudando a sua forma na hora. Nesse meio ácido, é como se a glicina fosse bombardeada por prótons por todos os lados. O resultado? Tanto o grupo carboxila quanto o grupo amino dela acabam capturando um próton, eles ficam protonados. E o ponto-chave aqui é que isso dá para a molécula inteira uma carga líquida positiva. Essa é a forma inicial dela, o nosso ponto de partida. Beleza, agora a ação começa. A gente começa a adicionar a nossa base, o NaOH. O pH começa a subir, subir, subir e de repente, pá! Algo muito interessante acontece. A mudança para. É o nosso primeiro evento-chave. Conforme a gente vai adicionando a base, o pH sobe até atingir esse número mágico aqui, 2,34. E nesse ponto, ele estaciona. É incrível. A gente continua colocando NaOH, mas o pH teima em não mudar por um tempo. Isso nos leva a uma pergunta bem óbvia, né? Ué, por que parou? Por que o pH travou do nada? A resposta está na própria molécula de glicina. Ela começa a lutar contra a mudança. É aqui que a glicina mostra seu superpoder, a ação tamponante. O grupo carboxila dela começa a se sacrificar, doando o seu próton. Esse próton que ela solta vai lá e neutraliza a base que a gente está adicionando. Então, enquanto tiver glicina com um próton para doar, o pH fica cravado em 2,34. Na prática, ela está agindo como um escudo, sabe? Mas claro, essa doação não é infinita. Uma hora, os prótons do grupo carboxila acabam. E aí, a glicina não consegue mais segurar a onda. Qualquer gotinha mais de NaOH faz o pH disparar lá para cima, levando a nossa molécula para um estado totalmente novo, um estado de equilíbrio. E esse novo estado tem um nome meio esquisito, Zwitterion. Mas a ideia é super simples. A molécula agora tem uma ponta com carga negativa, que é o grupo carboxila que perdeu o próton, e outra ponta com carga positiva, o grupo amino que ainda está com o próton dele. Uma carga positiva e uma negativa se anulam. Resultado? Carga líquida, zero. Equilíbrio perfeito. Olha que legal essa comparação. A gente começou com uma molécula de carga positiva lá no pH 1 e agora, num pH perto do neutro, por volta de 7, a gente tem um Zwitterion, uma molécula eletricamente neutra. É uma baita transformação. Mas calma, que a jornada não acabou. A gente continua adicionando na OH e o pH continua subindo. E assim como antes, a gente encontra outro ponto em que o pH se estabiliza de novo, resistindo bravamente à mudança. Dessa vez, o platô acontece em um pH de 9,6. De novo, a glicina está lá, trabalhando para manter o pH constante. A pergunta é, como ela faz isso agora que o grupo carboxila já fez a parte dele? A resposta está do outro lado da molécula. Agora é a vez do grupo amônio entrar em cena. É ele que começa a doar o seu próton. Esse próton que ele libera neutraliza a base que a gente adiciona e o pH fica ali estável em 9,6. É a segunda rodada de tamponamento da glicina. E quando todos os grupos amônio finalmente doam seus prótons, a glicina passa pela sua transformação final. Ela perdeu a última carga positiva que tinha. Agora, com o grupo carboxila negativo e o grupo amino neutro, a carga líquida da molécula inteira é negativa.
E pronto, chegamos ao final da nossa jornada de titulação. A glicina já passou por todas as suas formas possíveis. Agora, vamos só recapitular essa dança química incrível que a gente acabou de ver. Daqui para frente, a história da glicina já está contada. Ela já doou todos os prótons que podia. Qualquer base que a gente colocar a mais só vai fazer o pH da solução inteira subir. Mas a glicina, ela vai ficar ali, estável, na sua forma final, com a sua carga negativa. Então, para fechar, vamos resumir essa jornada. A gente começa em pH ácido, com a glicina positiva. Em pH 2,34, ela vira um tampão no primeiro platô. Perto da neutralidade, ela se torna um zwitteriônio com carga zero. Em pH 9,6, ela tampona de novo no segundo platô. E, finalmente, em pH bem básico, ela termina com uma carga líquida negativa. Uma transformação completa. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. A glicina é só um dos 20 tijolinhos que formam as proteínas. Essa capacidade de mudar de carga, de interagir com o ambiente, é absolutamente fundamental. Como é que essa dança química, multiplicada por milhares de aminoácidos numa única proteína, permite que elas façam todas as coisas incríveis que sustentam a vida? Fica aí a reflexão.